A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a Patrícia Menezes e hoje quero trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. O tema desse vídeo é a mulher adúltera. Nós vamos falar sobre uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério. O livro de João, capítulo 8, a partir do 3, vai nos dizer que os fariseus e alguns mestres da lei trouxeram uma mulher surpreendida no ato de adultério. E a gente sabe que o adultério é um pecado, estava dentro dos 10 mandamentos, que diz não adulterarás. E segundo a lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas até a morte. E essa mulher, mesmo sabendo do risco que ela corria, ela tinha um caso extraconjugal. Mesmo sabendo da sentença que ela estava sendo submetida através da sua desobediência, ela correu o risco e quis viver a aventura do momento, quis viver as emoções do momento, quis viver as paixões do momento. E a sentença para ela era a sentença de morte. Mas, naquele dia que ela foi surpreendida em pecado, Jesus estava ensinando no templo. O Senhor Jesus estava no templo e muitas pessoas se reuniram em volta dele, diz a palavra, e ele estava ensinando para aquelas pessoas. Quando os fariseus e os mestres chegaram com essa mulher e interrogaram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Jesus continuou escrevendo com o dedo no chão. E eles insistiram. Porém, essa pergunta tinha ali uma armadilha, porque eles queriam pegar Jesus nessa pergunta para condená-lo, para acusá-lo. Porém, Jesus continua escrevendo e eles insistem porque eles precisam de uma resposta e de uma posição de Jesus. E o Senhor Jesus se coloca de pé e diz para eles: se algum de vocês não tem pecado, então seja o primeiro a tirar pedras nela. E uma coisa que eu observo, irmãos, é que essa mulher foi colocada de pé diante de todos que estavam ali na sinagoga. Todos já sabiam do seu ato, todos estavam preparados para matá-la, para sentenciá-la. E essa mulher estava vivendo um constrangimento porque a sua vida estava sendo exposta. A sua família estava sendo exposta, a sua reputação estava sendo exposta para todos. A vergonha estava sobre ela e o medo da morte também estava sobre ela. Mesmo essa mulher tendo o conhecimento da lei, mesmo essa mulher sabendo que ela corria o risco de morrer, que ela corria o risco de perder a sua vida, ela se entregou aos desejos e às paixões da sua carne. Ela se entregou as suas vontades carnais, colocando a sua vida em risco, colocando a sua vida em perigo. Ignorou todos os riscos e foi viver conforme o desejo da sua carne. Porém, aquela mulher estava diante de um poder tão glorioso, um poder abençoador, um poder de amor que era o Senhor Jesus. Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Que seja o primeiro a começar a tirar a vida dela. Que seja o primeiro a executar juízo sobre ela. Mas, eles ouvindo esta palavra, a Bíblia diz que começou dos mais velhos, as pedras começaram a cair das mãos e começou a se retirar, dos mais velhos até os mais moços. Eles foram embora, porque eles estavam olhando aquela mulher que foi pega praticando o ato de adultério. E quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles fizeram uma autoanálise, eles começaram a olhar para dentro de si e viram que eram tão pecadores quanto aquela mulher. Jesus ele diz que o homem que olhar para uma mulher e a desejar, a cobiçar, este
já cometeu adultério. Este já se deitou com aquela mulher e já cometeu o ato de adultério. Muitas das vezes, nós pensamos que pecado é só aquele que comete o pecado, o ato fisicamente. É aquele que vai lá e põe a mão. Mas muitas das vezes nós não praticamos o pecado, mas consumamos o pecado dentro de nós. Quando desejamos algo fixamente, quando olhamos para aquilo como se estivéssemos praticando, é quando nós invejamos o nosso irmão, quando nós cobiçamos aquilo que o outro tem, quando nós odiamos. E aqueles homens começaram a perceber que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. No livro de Romanos vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram. Todos, ou seja, ninguém se salvou do pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Quando aqueles homens começaram a refletir, começaram a olhar para dentro de si, eles começaram a pensar nos seus pecados, começaram a se igualar àquela mulher. A sentença que eles estavam dando para aquela mulher, eles também eram dignos da mesma sentença. E quando eles perceberam que eles eram dignos da mesma sentença, eles começaram a soltar as pedras e saírem. Começaram a soltar as pedras e ir embora de um a um. E Jesus ficou só, ele e a mulher. E Jesus perguntou para aquela mulher: cadê eles? Onde estão os seus acusadores? E ela disse: Senhor, eles se foram. Ninguém me condenou. Ninguém mais me condena. Eles foram embora. Você sabe por quê? Aqui está uma lição. Deus não nos constituiu como juízes para sentenciar a falha, o erro, o pecado de ninguém. Quem condenava esta mulher era o seu próprio pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando alguém cai em ato de adultério, quando alguém falha em alguns aspectos que nós julgamos ser merecedores de morte, de serem destituídos do nosso meio, nós não estamos. Deus não nos fez para condenar ou sentenciar alguém, porque todos nós pecamos. Todos nós cometemos pecados. Só que Jesus, ele disse para aquela mulher: eu também não te condeno. Vá e abandone essa sua vida de pecado. Jesus lhe deu uma nova oportunidade. E muitas das vezes nós queremos comparar o nosso pecado com o pecado do outro. Ao invés de segurar a mão daquele que caiu e levantar, nós queremos condená-lo, a sentenciá-lo, tem que ser apedrejado, tem que morrer. Esquecemos que se nós estamos de pé hoje, é pela misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se o nosso irmão caiu e nós estamos de pé, não é porque somos melhores que ele. É porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. E que nós temos que ter cuidado para também não tropeçar e cair e ajudar aquele que caiu. De repente estou falando com alguém que cometeu um pecado gravíssimo e que a tua sentença é a morte. Você já está sobre uma sentença humana. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus morreu, estava do seu lado direito um salteador e do seu lado esquerdo outro salteador. Eles faziam parte da mesma equipe, da mesma gangue, da mesma quadrilha. Eram homens de alta periculosidade, por isso eles estavam ali condenados à morte. Estavam sendo pregados numa cruz. E quando um daqueles assaltantes, ele se arrependeu, ele disse: Jesus, Senhor, quando entrares
Reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O mesmo Jesus que perdoou o pecado de adultério é o mesmo Jesus que perdoa o pecado mais terrível que o ser humano pode cometer, quando há arrependimento. Se aquela mulher não tivesse se arrependido, para ela, o seu pecado a sentenciaria à morte. Ela iria morrer, não porque as pessoas estavam sentenciando, mas porque todo o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando o homem, quando a mulher se arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo apaga todo o seu pecado. Não importa qual tipo de pecado que você cometeu, não importa como você está neste momento, não importa o quão fundo e profundo é o teu poço, é o teu abismo. Se você reconhecer os seus pecados, se você se arrepender, Jesus Cristo, Ele te dá uma nova oportunidade. Jesus Cristo, Ele te dá o dom gratuito da vida que é Jesus. Se você abrir o seu coração e se arrepender, nenhuma condenação haverá sobre a sua vida. Nenhuma sentença de morte estará sobre você. Se você reconhecer que Jesus, Ele pode te salvar, que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus pode mudar a sua história. Eu quero te dizer que não importa o pecado que você tenha cometido. Se você se arrepender hoje, Jesus disse para aquele criminoso, ainda hoje, não é amanhã, é ainda hoje, é agora, é neste momento, é para já. A sua salvação vai te alcançar. Ele está disposto a te salvar como Ele salvou aquele bandido na cruz e como Ele salvou aquela mulher que estava sentenciada à morte pelo seu pecado. Jesus disse para ela, filha, vai e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Se aquele ladrão tivesse a oportunidade de descer da cruz e continuar vivendo, Jesus diria para ele, não volte para a sua vida de pecado. Seja livre. Abandone essa vida de pecado. Abandone essa prática que você está cometendo para que você tenha vida e vida de verdade. Se você está alimentando os desejos da sua carne, é prazeroso apenas por um momento. Foi prazeroso para aquela mulher, apenas por um momento. Mas certamente o seu prazer, os seus desejos estava sentenciando à morte aquela mulher. Mas ela teve uma oportunidade, assim como você também tem essa oportunidade hoje, de abandonar a sua vida de pecado e se entregar para o Senhor Jesus. Ele vai escrever uma nova história na sua vida, mas só depende de você. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus te convença e te mostre o caminho da salvação. Que você valorize a salvação mais do que o desejo da sua carne, mais do que os prazeres da vida, mais do que os desejos, as concupiscências da carne, dos olhos, porque a sua salvação é mais importante do que qualquer outra coisa. A sua vida eterna. Jesus disse para aquele bandido, ainda hoje, e naquele mesmo dia, ele alcançou a vida eterna, mas para isso ele quis. Para isso, ele pediu, ele abriu o seu coração, ele reconheceu que Jesus era Deus e podia fazer isso na vida dele. Abra o seu coração nesse dia e receba Jesus de fato como seu Salvador. Esforça para abandonar esta vida de vícios, essa vida de pecado, essa vida que vai te levar à destruição, essa vida que vai te levar ao abismo. E receba hoje a vida que Jesus Cristo tem para você. Receba a fortaleza do Espírito de Deus para abandonar esta vida de pecado, para abandonar essa vida de desejos carnais que está te matando, que está destruindo a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo libertação na sua vida. Eu profetizo vida e salvação em nome de Jesus. Quero te agradecer por assistir esse vídeo até o final
e que o Espírito de Deus, ele te convença, ele te fortaleça e ele te traga para o caminho da salvação. Em nome de Jesus, quero te agradecer e um forte abraço, um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.